Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, sejam bem-vindos a este episódio especial do Diplomatas, um podcast do Público em parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o António Saraiva Lima, acompanham-me, como de costume, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Nós não estamos a fazer um episódio especial sobre apagões generalizados na Península Ibérica, estamos aí sim a assinalar os 100 dias da segunda presidência de Donald Trump e resolvemos fazer isto num formato ligeiramente diferente, gravando ao vivo no auditório do Público em Lisboa. Antes de nós foi gravado o podcast Fogo e Fúria, do Ruben Martins e do Pedro Guerreiro, um podcast sobre política americana que nós recomendamos muito, subscrevam, vão ouvir. Eu gostava de começar a nossa conversa dando uma pequena nota, uma pequena curiosidade sobre algo que na verdade me tem vindo a martelar a cabeça nestes últimos dias, quando estava a pensar neste podcast, e que eu acho que também nos dá algum contexto sobre como é que têm sido estes primeiros 100 dias de Trump, principalmente para nós jornalistas. Não sei se depois o Carlos, enquanto académico, terá uma opinião igual ou não, mas nós, quando estávamos a preparar tanto este podcast como os trabalhos que o Público está a publicar agora para estes dias no site e no papel sobre os 100 dias de Donald Trump, seja em conversas com a Teresa ou com o Carlos, com a equipa de podcast ou mesmo com os meus colegas na Secção Mundo, muitas pessoas em muitos momentos diferentes enganaram-se e em vez de dizerem os 100 dias da presidência de Trump, disseram os 100 anos da presidência de Trump. Eu acho que há aqui obviamente um elemento de cansaço. É aquela coisa de 100 dias, parece que foram 100 anos, não é? Mas depois eu acho que isto é quase como se o nosso cérebro nos estivesse a dizer que sim, que de facto todas estas políticas, estas medidas, esta maneira de discursar de Donald Trump, seja em política externa, em política comercial, em política económica, no campo militar ou diplomático, parece que estão de facto a proceder a mudanças significativas, não sei se são de 100 anos ou se são de 70 ou de 80, nomeadamente na ordem liberal, e portanto eu gostava de começar por aí, perguntar ao Carlos em primeiro lugar se também sente que as mudanças que estamos a assistir são mudanças com várias décadas. Há muita comparação com o século XIX, mas eu não sei se faz sentido nós irmos por aí hoje. E queria também perguntar se o Carlos estava à espera que estas mudanças fossem tão repentinas, porque na verdade Donald Trump prometeu tudo isto que está a mostrar às pessoas, não é? É uma definição clássica de crise, a aceleração da história. É esse o sentimento que prevalece e corretamente há de facto uma aceleração da história. Uma mudança de era é outra coisa e nesse domínio a eleição presidencial norte-americana é apenas um resultado de uma mudança que é anterior. O Mark Lilla, um ensaísta norte-americano, diz que terminou um ciclo longo em que as ideias progressistas, herdeiras do Aufklärung, do iluminismo, chegou ao fim e entramos numa era reacionária. Obviamente, o Presidente dos Estados Unidos é um dos expoentes, não é o único, mas é um dos expoentes dessa era reacionária, e nesse sentido as duas coisas, uma aceleração da história e uma mudança de era que precede e é maior do que o Presidente dos Estados Unidos ou do que os Estados Unidos, conjugam-se, encontram-se nestes primeiros 100 dias. Teresa, uma das grandes mudanças trazidas por esta administração, nomeadamente no campo das relações diplomáticas, tem a ver com esta forma muito própria do Presidente dos Estados Unidos, da sua administração, de muitas vezes não distinguirem aliados de adversários.
Basta pensar nas tarifas, nós já vamos a seguir falar com mais pormenor das tarifas, mas basta pensar que Donald Trump prometeu anexar a Groenlândia, o Canadá, controlar o canal do Panamá, controlar a faixa de Gaza, que encetou negociações diretas com o Kremlin sobre a Ucrânia. Nós já passaram 100 dias, é certo, mas nós há muitos anos que ouvimos dizer que a Europa tem de encontrar um caminho de autonomia estratégica em vários setores. O que eu lhe pergunto é se a Teresa acha que 100 dias depois a União Europeia e a Europa, se incluímos aqui o Reino Unido, já perceberam qual é que é esse caminho e se já estão em condições de avançar por ele com a autonomia desejável? Eu creio que já perceberam o caminho, também perceberam que o caminho vai ser difícil, mas já perceberam que mudaram de caminho. Já abandonaram a primeira tentativa de aproximação a esta administração americana, que foi a tentativa da sedução, do apaziguamento. O seu espírito já está noutro caminho, e eu diria de uma maneira muito simples que não podia ser de outra maneira. Se os Estados Unidos apontam os países europeus e a União Europeia especialmente como uma força adversária e se aproximam da Rússia, que é a maior ameaça à segurança europeia, eu acho que não há duas conclusões possíveis, há só uma conclusão possível, é que a Europa neste momento está sozinha a enfrentar uma ameaça à sua segurança, uma ameaça imediata, comparável à ameaça que pesou sobre nós e sobre o Ocidente, mas sobretudo sobre a Europa durante a Guerra Fria, sem o apoio da potência que previsivelmente a devia proteger. Eu só dou um exemplo. Imaginemos que estamos no período da Guerra Fria, que a Europa tinha, como teve, 4.000 tanques soviéticos na fronteira da Alemanha e centenas de mísseis SS russos, soviéticos, apontados às suas principais cidades, e que a dado momento o presidente americano da altura lhes dizia: vou fazer um acordo com a Rússia, vocês ficam por conta própria. Teria sido um drama, teria sido um desastre para a Europa. É exatamente o que se está a passar neste momento, embora a Rússia seja mais fraca que a União Soviética, embora forte ainda em termos militares e nucleares, e a Europa seja naturalmente mais forte do que era a comunidade europeia durante o período da Guerra Fria. É esta a situação. A Europa percebeu que a NATO deixou de ser uma aliança de defesa das potências ocidentais, não é? Deixou de ser, a partir do momento em que, por um lado, se perdeu a confiança entre os dois lados do Atlântico e não há uma aliança político-militar sem confiança mútua. Por outro lado, todos os dias, nestes 100 dias que parecem 100 anos, como disseste, quer os interesses, quer os valores que eram comuns aos dois lados do Atlântico e que fizeram a enorme força da Aliança Transatlântica, deixaram de ser comuns. Ouvimos o Pedro Guerreiro falar da democracia americana e da sua degenerescência rápida no sentido de um regime a caminhar para o autoritarismo. A força da Aliança Atlântica assentou
na comunidade de valores, na defesa da democracia, da liberdade, do Estado de Direito, dos direitos humanos e de uma ordem internacional liberal. A partir do momento que não há comunidade de valores, não pode haver comunidade de defesa. Carlos, é incontornável nós termos de falar sobre a Ucrânia neste processo todo, até porque neste momento os Estados Unidos já admitem abertamente desistir de apoiar financeiramente e militarmente o país invadido pela Rússia, têm negociado diretamente com o Kremlin, aliás, apesar de estarem longe de conseguir uma solução de paz minimamente credível ou duradoura. Zelensky foi humilhado na Casa Branca. Os Estados Unidos neste momento admitem reconhecer a anexação da Crimeia e o congelamento da linha da frente. Nós temos visto que este método negocial também tem sido aplicado em relação a outros conflitos, ainda que com diferenças, nomeadamente no Médio Oriente, em relação ao Irão. Aqui a minha dúvida é, Trump quer acima de tudo resultados, independentemente das consequências que a sua estratégia possa ter, nomeadamente para a Ucrânia. A questão é que, pelo menos até agora, nós não temos visto muitos resultados da Casa Branca, desta estratégia negocial da Casa Branca. Para o presidente Trump, o mais importante é a política interna. E essa é uma grande parte do problema, porque durante a Guerra Fria e nos primeiros anos depois do fim da Guerra Fria, para os Estados Unidos, o mais importante era a política internacional. E quando a principal potência desiste de garantir a estabilidade nas relações entre os Estados, as coisas vão correr mal, até podem correr muito mal, estão a correr muito mal. As tensões entre a Índia e o Paquistão neste momento sublinham justamente a ausência de uma grande potência empenhada em garantir a estabilidade internacional. Para o Presidente Trump, o mais importante é a política interna. O Presidente Trump falhou no seu primeiro mandato porque não conseguiu tomar o poder nos Estados Unidos. Conseguiu ocupar o lugar do Presidente dos Estados Unidos na Casa Branca, mas não tinha um controle, não tinha um domínio efetivo sobre os mecanismos da potência americana. E desta vez está concentrado em tomar o poder. Por isso precisa de tempo e de ter... Não pode estar entretido com guerras, não é? Fora do país. Ou seja, e precisa de ter do lado internacional o fim de guerras que, do seu ponto de vista, são secundárias ou mesmo perturbadoras que o impedem de se concentrar na tomada do poder nos Estados Unidos. Portanto, o Presidente Trump, e ele disse isso, tem pressa em pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e à guerra entre o Irão e Israel. E está preparado para fazer concessões muito importantes em ambos os casos e em impor aos aliados dos Estados Unidos, a Ucrânia ou Israel ou a Arábia Saudita, concessões muito fortes. E no caso da Rússia, os Estados Unidos estão a negociar naquilo que o Presidente Trump considera um igual. Para ele há uma diferença fundamental entre as grandes potências, os Estados Unidos, a Rússia e a China, e ele faz essa distinção muito clara. O Presidente Putin é um tipo formidável, o Presidente Xi Jinping é um tipo brilhante, os dirigentes europeus são, nem vale a pena dizer o que eles são, portanto há aqui uma distinção clara. Ele trata os seus principais adversários com todas as cautelas e trata mal os seus aliados, a leste e a oeste, a norte e a sul, e está preparado para forçar a Ucrânia a capitular perante a Rússia, como aparentemente também está preparado para forçar Israel para capitular perante uma forma de continuidade do programa nuclear militar iraniano, desde que o Irão não se transforme numa potência nuclear, e nesse processo está preparado também para deitar pela janela fora os princípios da própria diplomacia norte-americana. Já o fez no seu primeiro mandato, quando reconheceu
os Montes Golã como parte integrante de Israel. Agora, aparentemente, está preparado para fazer isso numa escala completamente diferente, que é reconhecer a anexação da Crimeia. No passado, os Estados Unidos, desde o século XIX, os Estados Unidos nunca tomaram posição num conflito territorial entre os seus aliados ou entre os seus adversários. Os Estados Unidos nunca reconheceram a anexação de Timor-Leste pela Indonésia, que era um aliado importante dos Estados Unidos. Mas, neste momento, os próprios princípios clássicos, históricos da diplomacia norte-americana estão postos em causa e o Presidente está preparado para reconhecer a anexação da Crimeia, a legitimidade da anexação da Crimeia, está preparado para reconhecer como um facto concreto a anexação de outros distritos da Ucrânia, que são, à partida, os melhores termos que a Rússia podia querer. Ele não tem bons resultados porque a Rússia quer mais do que isso. A Rússia quer que a Ucrânia deixe de ser uma entidade soberana. E o Presidente Trump precisa da Rússia também no caso do Irão. Não é por acaso que o negociador que o Presidente nomeou é o mesmo com a Rússia e com o Irão. A Rússia é um aliado do Irão, mas pode decidir rearmar o Irão ou, ao contrário, limitar a capacidade de defesa do Irão e manter uma vulnerabilidade essencial do Irão perante uma ameaça de Israel. Teresa, falando agora um pouco sobre a guerra de tarifas, tem havido um debate muito intenso sobre qual é que é o verdadeiro objetivo de uma política económica que a grande maioria dos economistas diz que vai prejudicar mais os Estados Unidos do que os beneficiar. O que eu lhe pergunto muito diretamente é o que é que Trump pretende com esta guerra comercial, e eu questiono-me se, mesmo assumindo que corre tudo bem ao Presidente, todos aqueles objetivos económicos correm de acordo com os seus planos. Eu pergunto-me se a quebra de confiança no dólar americano e se a possível crise de credibilidade da economia americana não vão ofuscar totalmente quaisquer ganhos que o Presidente Trump possa conseguir com esta política. Eu creio que sim, da mesma maneira que Trump conseguiu em 100 dias destruir a ordem internacional liberal que os Estados Unidos construíram em 8 décadas, creio que já conseguiu destruir em boa medida a força económica da América no mundo, por duas razões fundamentais. A primeira é porque a economia funciona com garantias de estabilidade, de certeza, de confiança. Neste momento ninguém confia na política económica de Trump a partir do momento em que ele decretou tarifas alfandegárias a todos os países do mundo, menos à Rússia, amigos ou inimigos, e por outro lado a própria economia americana. Eu recordo que Trump herdou da presidência Biden uma economia americana pujante, que era a inveja do mundo todo, e que teve no último trimestre de 2024 um crescimento de 2,4%. No primeiro trimestre de 2025, o crescimento da economia americana foi 0,3%. Acho que não é preciso mais nada para dizer até que ponto a instabilidade, a incerteza e as tarifas se viraram contra o seu próprio autor. Evidentemente, Trump já recuou numa série de medidas mais gravosas, quer em relação à Europa e a outros países. Mesmo, já disse o próprio secretário do Tesouro, Scott Bessent, já disse que as próprias tarifas à China são insustentáveis.
vai ter de haver também aqui um recuo da parte americana. Os cenários que estão estabelecidos pela imprensa e pelos think tanks e pelos economistas americanos apontam neste momento para um cenário da economia americana de prateleiras vazias, de tal maneira o impacto das tarifas está a refletir-se nas próprias cadeias de abastecimento da economia americana. O que é que Trump pretendia com elas? Já vimos que não vão correr bem, mas o que é que ele pretendia com elas? Duas coisas. Primeiro, ele não tem aliados nem adversários, tem clientes. E o que ele pretendia dos clientes, fossem eles os países asiáticos ou os países europeus ou da América Latina, era fundamentalmente três coisas. Que eliminassem os excedentes comerciais que têm com os Estados Unidos, que pagassem aos Estados Unidos os serviços pela segurança que presta, nomeadamente aos aliados asiáticos e europeus, e que acelerassem a desconexão da economia chinesa, aquilo que antes se chamava o de-risking. Neste momento não conseguiu nenhum desses objetivos, e é isso que a economia americana é o efeito disso que a economia americana está a sofrer neste momento. Segundo objetivo de Trump, ainda mais impossível de acontecer. Queria que as suas tarifas à importação de bens de toda a natureza levassem à substituição dessas importações através da reindustrialização da economia americana. Ora bem, se um computador portátil fosse fabricado nos Estados Unidos e não na China ou no Vietnã ou na Índia, ele custaria, em vez dos 1.000 ou 1.200 ou 2.000 dólares que custa hoje, custaria 6.000, 7.000, 8.000. Isto prova que a substituição de importações, que já foi criticada e que deixou de ser a teoria dominante das relações económicas internacionais desde o tempo de Adam Smith, já lá vai bastante tempo, não resolverá nenhum problema da América. Dei o exemplo dos computadores, posso dar dos telemóveis e de uma milharia de infinita de coisas que os Estados Unidos não podem produzir com vantagem internamente, pela simples razão de que não precisam, primeiro, podem distribuir a produção, podiam, pelo mundo inteiro, e segundo, porque têm, obviamente, no setor da manufatura, uma mão de obra muitíssimo mais bem paga do que qualquer mão de obra no Vietnã, na China, na Índia ou noutro país que produz as cadeias de valor que levam aos produtos que chegam à América. É também bom lembrar que os Estados Unidos se queixam dos excedentes comerciais, por exemplo, que a Europa ou a China, mas sobretudo a Europa, tem em relação aos Estados Unidos, mas tiram da equação, porque não lhes interessa, o superávit, o excedente enorme que os Estados Unidos têm em relação à Europa, por exemplo, em matéria de serviços.
Portanto, a balança está equilibrada, a retórica de Trump, a política de Trump, desvirtua regras da economia internacional e isso, obviamente, não vai melhorar a economia americana, vai piorar, já está a piorar, depois de ter recebido uma economia pujante, como eu disse há pouco, vai presidir provavelmente nos próximos tempos a uma economia em recessão. Carlos, a Teresa está aqui a falar da guerra comercial e nós temos estado aqui a falar sobre estas alterações todas na ordem internacional, mas há um eixo de política internacional que não parece estar a sofrer quaisquer mudanças, que é a competição geopolítica entre Estados Unidos e China, e a determinação do governo chinês em retaliar de forma rápida a todas as medidas que a Casa Branca anuncia e que a envolvem diretamente. O Carlos tem dito várias vezes aqui no podcast que a posição chinesa sobre estes desafios todos que lhe têm sido colocados é totalmente previsível. Portanto, o que eu lhe propunha era que o Carlos explicasse porque é que é previsível, como é que a China olha para estes Estados Unidos e como é que este debate entre este confronto entre China e Estados Unidos é tão central em tudo isto que nós estamos aqui a discutir. É central, obviamente, porque há duas superpotências, os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos e a China, em conjunto, são 40% da economia mundial, são o centro da competição estratégica internacional e cada vez mais tudo o que se passa na política internacional se resume a esta nova Guerra Fria entre Washington e Pequim, que está a dividir o sistema internacional e também a economia mundial. A China tem uma posição relativamente rígida em relação aos Estados Unidos e a decisão política na China não admite uma viragem súbita. Xi Jinping não é Stalin. Xi Jinping é um primus inter pares, é o secretário-geral que é membro de uma comissão permanente do Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da China. E, portanto, não pode fazer como Stalin fez com o Pacto Germano-Soviético em agosto de 1939, uma viragem súbita da política internacional da China. E a política internacional da China, como o próprio Xi Jinping a definiu, é uma política de competição direta, de confrontação direta com os Estados Unidos, que visa, em primeiro lugar, expulsar a principal potência marítima da Ásia e, a seguir, substituí-la no centro da ordem mundial. E há uma certa rigidez nesta posição que tem um fundamento óbvio, que é a ambição da China passar a ser a principal potência internacional, mas que também tem uma parte defensiva, que é resistir às estratégias dos Estados Unidos que visam destruir o regime comunista e travar a ascensão da China. E essa análise não é errada do ponto de vista de porque os Estados Unidos têm efetivamente como prioridade conter, travar, inverter o crescimento, a ascensão da China. E nesse sentido, para o presidente Xi Jinping, todas as políticas dos Estados Unidos, quer as tarifas, quer a proposta de um grande acordo geral que visa a détente entre as duas superpotências, são ambos armadilhas às quais o Partido Comunista deve resistir. E é nesse sentido que as posições da China são previsíveis. Teresa, vamos só terminar pegando num tema que o Fogo e Fúria já pegou há pouco, que tem a ver com esta guerra declarada pelo governo Trump às universidades, aos tribunais, à imprensa, aos imigrantes, ou ao inimigo interno, como lhe chamam muitas figuras do movimento /culto MAGA.
Eu pergunto-lhe muito diretamente se os Estados Unidos estão ou não a lançar-se numa deriva autoritária e até quando é que o Partido Republicano vai compactuar com este plano. Eu faria minhas as palavras do Pedro Guerreiro, dizendo que os Estados Unidos entraram claramente numa deriva autoritária. Eu dava um exemplo que ele não mencionou, mas que é a todos os títulos exemplar. Na semana, há 2 ou 3 dias, o FBI prendeu uma juíza do Minnesota, de Milwaukee, por uma razão simples. Prendeu-a, está na cadeia, uma juíza estadual, não federal, por uma razão simples, porque ela não deixou que o FBI entrasse na sala do tribunal para prender um imigrante que estava a recorrer da sua ordem de expulsão. Quando um poder político se dá ao luxo de mandar prender uma juíza sem ela ter exorbitado os seus poderes normais, eu acho que tudo pode acontecer neste momento nos Estados Unidos. O que eu acho é que só os americanos ainda podem travar essa deriva. O Pedro Guerreiro falou das eleições de midterm de novembro de 2026, que podem ser importantes, podem ser e vão ser provavelmente um travão à deriva autoritária de Trump, mas creio que hoje já se vê nos Estados Unidos, depois de uma primeira fase de choque, de espanto, de pânico perante aquilo que estava a acontecer, hoje começamos a ver uma resistência organizada que se traduz não só nos tribunais, a grande barreira que ainda continua a existir às decisões arbitrárias da administração americana, mas também das próprias pessoas que vão para a rua manifestar-se e que se traduz de uma maneira claríssima, hoje já, 100 dias depois, em todas as sondagens. Mas essa resistência não tem acontecido, pelo menos para já, no Partido Republicano? Não tem acontecido, mas se olharmos para as sondagens, para os inquéritos de opinião, que na América são rigorosos e têm uma vasta experiência de consulta ao estado de espírito, ao estado de ânimo, às preferências dos americanos, dos consumidores, dos eleitores, verificamos que Trump tem hoje a aprovação mais baixa de um presidente nos primeiros 100 dias do seu mandato, dá 80 anos a esta parte. Se olharmos só para os presidentes mais recentes, ainda vivos, Bill Clinton, Obama, Bush filho, não o Trump no seu primeiro mandato, que também tinha valores bastante baixos, ou o próprio Biden, que terminou o seu mandato com uma popularidade relativamente baixa. Todos eles estavam muito acima de Donald Trump nos primeiros 100 dias do seu mandato. Quer dizer, os americanos começam a perceber o que lhes está a acontecer, estão habituados a viver em democracia há muito tempo, não creio que esta caminhada da administração Trump, da ideologia que a anima, das forças que estão por trás dela, vá continuar sem que haja uma oposição forte dos próprios americanos. Há pouco
o Pedro Guerreiro falou, pôs a questão de haver eleições de midterm. Haverá eleições de midterm, é o tal autoritarismo competitivo, à húngara, por exemplo, na Europa, em que há eleições democráticas, mas depois o Estado de Direito é afastado, os checks and balance, a separação de poderes, tudo isso é afastado, mas há eleições, vai haver eleições em 2026. A grande questão é saber que manobras a administração pode vir a fazer para dificultar o voto dos americanos, com as mais variadas artimanhas que são sempre possíveis, e se esse voto vai ser suficientemente justo ainda, não só livre, mas também justo, para que Trump sofra a sua primeira grande derrota, como eu creio que todas as sondagens indicam que vai acontecer. A democracia americana está, de facto, numa deriva autoritária terrível. O Estado de Direito está a ser ameaçado diretamente, mas, apesar de tudo, a democracia americana tem uma história, os americanos têm uma história, é difícil também apagá-la com um regime que nega tudo aquilo que a Constituição americana garante. Terminamos desta maneira, chegamos ao fim do nosso tempo. Resta-me agradecer a quem veio ver e ouvir este podcast no auditório do Público, agradecer também ao Carlos, à Teresa, ao Pedro e ao Ruben, e também agradecer sempre a quem ouve o podcast de Diplomatas. Não se esqueçam de subscrever, de comentar, de recomendar aos vossos amigos. Nós voltamos para a semana com mais um episódio. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.